liberar perdão. Ele não merece o meu perdão. Será que nós merecíamos o perdão de Deus? É isso que Jesus compara. Vocês me deviam muito e eu vos perdoei. Vocês tinham uma dívida impagável. Eu dei a minha própria vida por vocês, para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Mas quando muda a situação, quando nós vamos cobrar aqueles que nos devem, nós somos impiedosos. Lançamos palavras contrárias, lançamos palavras de destruição, lançamos maldições. E não percebemos que o perdão não faz bem apenas para outra pessoa. O perdão faz bem para a própria pessoa que perdoa. Então, pensando em mim, eu devo perdoar. Pensando no meu bem-estar e não estar em lugares debaixo de atormentadores, eu devo liberar o perdão para que eu possa ser livre. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Quando você quer ficar livre de tudo isso? Quando você quer, Faraó, que eu ore ao meu Deus para que ele cesse todas as pragas? E Faraó responde: pode ser amanhã. Como que uma pessoa que está convivendo com piolho, com rãs dentro da sua casa, com águas de sangue, vai dizer amanhã? Nós pensamos que é impossível isso, mas nós estamos muitas vezes sendo atormentados e pensamos da mesma forma. Hoje não, eu ainda não estou preparado, eu vou aguentar mais um tempo, eu estou levando uma vida de sofrimentos, mas eu quero continuar desse jeito. Eu ouço muitas pessoas revelando sonhos. Olha, pastor, eu tenho um sonho, eu sonho isso, eu sonho aquilo, porém eu não tenho conquistado os meus sonhos. Porém os meus sonhos não se tornam realidade. E muitas vezes nós buscamos pessoas responsáveis por aquilo que não está acontecendo em nossa vida, por aquilo que nós sonhamos e não acontece. Eu sonhava isso, mas meu irmão, meu pai, minha filha e minha mãe e o pastor, e nós vamos buscando pessoas que sejam responsáveis para que os nossos sonhos não aconteceram. Eu não consegui por isso, não consegui por aquilo. E Jesus, ele diz: olha, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vocês serão entregues a atormentadores. E um homem cheio de sonhos era José. José, jovem ainda, ele tem sonhos, e ele sonha, e ele vai dizer aos seus irmãos, e os seus irmãos se enchem de inveja e vão contra a vida de José. A história de José é um exemplo como vencer e superar as dificuldades da vida. Nós pensamos que não teremos dificuldades, que não seremos invejados, que pessoas não pensarão mal contra nós. A história de José nos revela tudo isso. Não é porque você tem sonhos, não é porque você é escolhido do Pai, que você não será invejado. E José, invejado por seus irmãos, ele foi lançado num poço, vendido como escravo. Jovem ainda, cheio de esperança, sonhador, ele é lançado num poço e vendido como escravo. Quando parece que as coisas iriam melhorar, ele agora é contratado por Potifar e vai trabalhar na casa de Potifar, gerenciar toda a casa de Potifar. E a esposa de Potifar lança sobre ele uma tentação, e por recusar, ele é lançado na prisão. Quando parece que as coisas iriam se ajustar, iriam melhorar, ele é lançado na prisão. Passou muitas humilhações, até Deus lembrar-se dele. E ele sai de escravo
para governador. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 38, diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no teu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Em toda a terra do Egito. Deus nesse momento vem, tira José da escravidão, da prisão, e coloca ele como governador. Esse é o sonho que todos nós temos. Um dia sermos reconhecidos, um dia Deus se lembrar de nós, um dia Deus nos dá aquilo que nós pensamos merecer, que nós achamos que deveria ser a nossa justiça. Pensamos em tudo isso. Por isso Jesus, ele vai ensinando que o caminho de atingir o coração do Pai é o perdão. Como chegar ao coração do Pai? Como ser vistos pelo Pai? Apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, diz assim: Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Muitas vezes nós somos atacados, caluniados, rejeitados, e aquilo vai se tornando um azedume dentro de nós, vai se tornando uma ferida dentro de nós, e nós não vamos perceber que o mal, ele começa a nos vencer. Por isso o apóstolo Paulo diz: Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. José, ele não via a hora de poder fazer o bem aonde ele estivesse. Ele não via o momento que ele poderia ajudar alguém. E quando tem oportunidade, ele vai se prontificar a Faraó. Ele vai ali revelar os sonhos de Faraó. E diz a Faraó tudo o que iria acontecer. Olha, a terra, ela vai passar por momentos de prosperidade, 7 anos. E 7 anos haverá fome. Então é necessário fazer algo para preservar a terra. E ali, quando o Faraó escuta o que ele tinha em seu coração, diz: Onde encontraríamos um homem com o Espírito de Deus? Será que quando estamos com ódio, com rancor, com mágoa, com ressentimento, nós estamos com o Espírito de Deus? Não. Quando vamos falar daqueles que nos ofenderam, será que nós estamos com o Espírito de Deus? Será que quando temos uma oportunidade de falar os sonhos, os projetos que nós temos, nós falamos os nossos projetos ou falamos dos ataques que nós sofremos? Quantas vezes as conversas, a primeira conversa começa exatamente com o passado. Você está conhecendo uma pessoa nova, ao invés de dar um projeto novo para ela, de falar teus sonhos, teus projetos, você começa a contar os azedumes da tua vida. Começa a contar: olha, meus irmãos fizeram isso, a igreja que eu ia fez isso, o pastor fez aquilo, o meu marido fez isso, a minha esposa. Quantas vezes será que a pessoa que nos ouve diz: olha,
essa pessoa tem o Espírito de Deus? Será que foi isso que José fez? Será que quando José se encontra com Faraó, ele diz para Faraó: olha, Faraó, eu vou contar a minha história, como meus irmãos me lançaram no poço, todos esses anos que eu estou sofrendo aqui no Egito? Não, a oportunidade era única. Muitas vezes Deus nos dá uma oportunidade única e nós gastamos com azedumes, porque não resolvemos os azedumes da nossa vida. Eu sei porque muitos anos eu fiz isso. Muitos anos. A pessoa vinha perguntar: como é a igreja? E eu falava: eu vou contar para você como eu comecei, como eu fui perseguido, como se levantaram contra mim. Tudo isso é bobagem. Libera perdão. Vai para frente. Não exala aquilo que ficou guardado em teu coração, mas peça para que Deus limpe, tire. E como é que fazemos isso? Reconhecendo que somos pecadores. Por isso Jesus ensina: da maneira que você perdoa, você é perdoado. Como eu posso pedir misericórdia se não sou misericordioso? Como eu posso pedir perdão se eu não libero perdão? Como eu posso chegar para Deus e falar para Deus: olha, Deus, tu sabes que eu sou pó, eu sou assim mesmo, se eu não olho para o meu irmão e penso a mesma coisa dele? Ele é pó, ele é homem, ele é falho. Quantas vezes nós perdemos grandes oportunidades e continuamos com atormentadores por uma decisão própria? Faraó: quando você quer que eu ore? Amanhã. Quando eu li a primeira vez essa passagem de Faraó, eu falei: como? Um homem que está com pragas na sua terra, como que um homem que tem rãs entrando no seu quarto, na sua cozinha, piolho, como que um homem desse diz que espera para amanhã? E o Espírito de Deus me revelou: você também faz isso. Você muitas vezes está com atormentadores, e eu venho com perdão, eu venho com oportunidades para mudar a tua vida, mas você prefere ficar com atormentadores. Seria fácil liberar o perdão. Senhor, assim como eu perdoo, eu quero ser perdoado. Assim como eu quero para mim. Esse é o único ponto que a Bíblia nos dá o direito de sermos egoístas, de pensarmos primeiramente em nós. Como você se ama, ame os outros. Deus te dá a oportunidade de você se amar mais do que os outros, amar a si mesmo primeiro. Senhor, eu não quero viver desse jeito, eu não quero viver, Senhor, na humilhação. Então quando José, ele tem a oportunidade, ele não vai mostrar para Faraó a história que ele tinha passado, não, ele vai mostrar os projetos que ele tinha, não só para o Egito, mas para todo mundo. Por isso Faraó muda o nome dele, por isso Faraó muda o nome de José e dá a ele outro nome, dá a ele um nome que significa Salvador do mundo. Versículo de número 45 do capítulo 41 diz assim: e Faraó chamou o nome de José Zefanate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Faraó olhou para ele e disse: você é Salvador do mundo. Você é Salvador do mundo. Quando a palavra do Senhor olha para nós e diz: vocês são Cristo. Nós temos a luz para o mundo, nós temos o sal para o mundo. Mas tomamos uma decisão de não perdoar. E não perdoando, como Paulo nos ensina, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal. Não se entregue para o mal.
Não permita que o mal vai tomando conta de você. E José então ele passa a viver como um dos grandes, segundo do Egito. Era o segundo homem do Egito. Deus começa a trabalhar a vida dele, capítulo 41, versículo de número 50. A vida de José então começa a mudar. Deus deu a ele um novo nome, permitiu um novo nome. Ele agora é Salvador do mundo. E Deus então dá a ele uma esposa naquele lugar. Ele começa a constituir família. E no versículo de número 50 diz assim: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Qual é o primeiro filho? Manassés. O Senhor me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Esquecer do quê? De quê? Deus me fez esquecer de toda a mágoa, de todo rancor, toda rejeição. E algo muito principal, o ressentimento. Tem um mal que nós vivemos que se chama ressentimento. Sentir tudo de novo. Quando você traz a história do passado, que não foi curada, você está mexendo numa ferida que volta a doer. Quando nós estamos curados? Quando o passado não tem mais influência. Quando eu posso falar do passado sem dor. Quando eu posso trazer o passado como um exemplo. Olha, Deus tem coisas maiores. Um dia tentaram isso contra mim e Deus me pôs em posições maiores. Eu aprendi na minha vida que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que seguem os seus estatutos. Todas as coisas. Isso que veio contra você e você não está entendendo, tem um propósito. Deus vai te fazer maior. Quando eu compreendi isso, eu comecei a dizer: olha, a pessoa me ofendeu, o dia que eu encontrar ela na rua, eu vou dar um abraço e agradecer. Por quê? Porque ela me fez grande. Ela me tirou da comodidade. Às vezes Deus usa situações para tirar você de uma comodidade. Deus usa o inimigo para tirar de uma comodidade. Davi tinha sido ungido por Samuel. Era rei. Ele poderia ficar na casa do pai dele por muitos e muitos anos. Mas Deus começa a colocar o leão, o urso, e coloca o gigante Golias. Ele só começou a ser diferenciado quando venceu o gigante Golias. Tem uma passagem muito linda, muito interessante, que quando ele vence o gigante Golias, Saul, que era o rei, olha para o seu comandante e diz: quem é esse jovem? Quem é ele? Filho de quem? Quando você vence os seus gigantes, você cresce. Gostei muito, assisti esses dias um filme, uma novela, e a pessoa diz assim: o mundo é assim, mas eu quero assim. Nós estamos aqui, mas eu quero aqui. Eu quero ir além. E Deus nos chama para isso, irmos além. Se nós ficarmos presos por atormentadores, nós não temos sonhos, não temos projetos. Estamos sempre em redor de um problema. Está em redor de uma pessoa. Alguns anos atrás, uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu não consigo crescer, porque... Eu disse a ele: por quê? E ele disse: por causa do meu pai. Por causa do meu pai. Se eu soubesse o que o meu pai fez. E eu vendo ele que já tinha uma idade de 50 anos, eu perguntei: quando você saiu da casa do seu pai? Ele disse: com 18 anos já estava fora. Eu disse: então, você tem mais de 30 anos vivendo por sua conta,
E você ainda está chorando pelos 18 anos que o teu pai te prejudicou, rodando em círculo. Assim nós vivemos, em volta de pessoas, em volta de problemas, porque não aprendemos a liberar, não aprendemos a perdoar, e não vamos seguir. Então José, ele é um exemplo de Deus para nós. Tinha sonhos? Tinha. Quantos têm sonhos? Quantos têm sonhos frustrados? José poderia falar assim: eu sonhei tanto, mas meus irmãos invejosos mataram os meus sonhos. Quantas pessoas estão dizendo que seus sonhos foram mortos? Mas José, ele não para, ele não desanima. Lançam ele na prisão, lançam palavras contrárias contra ele, mas ele mantinha algo que nós não podemos perder: o Espírito de Deus. Não vemos em todo o Egito um homem como este, que tem o Espírito de Deus. Você imagina José sendo escravo, sendo recebido agora pelo maior homem daquela nação, ouvi-lo: olha, fale. Ele vai pegar aqueles poucos minutos que tem, marcou uma audiência com o faraó, e vai falar do quê? Do seu passado. Quantas vezes nós fazemos isso? Temos uma oportunidade, e vamos falar do nosso passado. Vamos falar dos nossos azedumes. Vamos falar daquilo que pensamos que está frustrado. Então a palavra diz que nasceram a José 2 filhos. O primeiro chama-se Manassés. Quando José recebe aquele filho, ele coloca um nome: Manassés. O Senhor me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. O Senhor me fez esquecer de todo trabalho, rancor, mágoa, ressentimento. Se nós não nos esquecermos, nós continuaremos escravos. Ah, mas eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu sou filho de Deus. Mas a prosperidade, os sonhos, os projetos dependem de como nós reagimos aos ataques. O segundo filho chama-se Efraim. Deus me fez prosperar na terra das minhas aflições. Sabe onde você vai prosperar? Nas aflições. Ah, meu pai fez isso contra mim. Deus está usando o seu pai para que você prospere. Ah, meu amigo me traiu. Deus está usando o teu amigo que traiu para que você cresça. Ah, o meu pastor, ele não reconhece, ele não faz isso. Deus está usando o pastor para você crescer. Deus está usando. As pessoas não gostam de mim. Deus está usando as pessoas para mostrar o quanto Ele gosta de você. Você não depende de pessoas. Quais são as aflições? O segundo filho ele dá: Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Acusação falsa, cárcere, injustiça. E ele recebe esse nome que significa frutífero. Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. Quantos querem ser prósperos? Quantos querem ser frutíferos? Mas para ser frutífero, precisa nascer Manassés. Você só vai vencer, não é os outros. A maior guerra que nós temos, as maiores lutas que nós temos, não é contra os outros, é contra mim mesmo, contra o eu. Eu sou coitadinho, ai, pobre de mim. Não, eu sou uma bênção de Deus, eu sou uma promessa de Deus. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. As pessoas dizem: ah, sabe por que eu não vou mais à igreja? Porque a igreja fez isso.
E Deus fez o que com você? Foi Deus que tirou você da igreja? Foi Deus que fez você parar? Para nascer Efraim, primeiro precisa dar à luz a Manassés, a habilidade de esquecer, remover as inscrições do passado e a falta de perdão. Se você não perdoar, não é perdoado. E se você não perdoa, o meu Pai fará igual a esse Senhor que lançou o seu servo aos atormentadores. Não sou eu que estou falando, é Jesus, é a palavra. Eu não estou pronto para perdoar. Quando você quer ser próspero? Quando você quer ser feliz? Quando você quer ser frutífero? Amanhã, é o que nós falamos. Porque se nós não perdoarmos, amanhã quem sabe eu vou perdoar. Então amanhã quem sabe você vai frutificar. Amanhã quem sabe você vai prosperar. Amanhã quem sabe você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Mas depende da sua decisão. Então Manassés é a habilidade de esquecer, remover as inscrições do passado, e a falta de perdão que tanto nos segura, que tanto nos amedronta, e muitas vezes não sabemos por que não acontece, por que não vem. Quando Moisés, ele vai dar as bênçãos sobre as tribos. Moisés agora, praticamente 400 anos depois desses acontecimentos, ele vai agora ministrar a bênção a cada tribo. E é importante sabermos qual foi a bênção sobre José. Deuteronômio capítulo 33, versículo 13 em diante diz assim: e de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com as mais excelentes dos céus, com o orvalho e com o abismo que faz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com os mais excelentes produções das luas, e com mais excelentes dos montes antigos, como os mais excelentes dos outeiros eternos, e com mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que já foi separado dos seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito, do seu touro e dos seus chifres, do boi selvagem. Com ele rechaçará todos os povos até a extremidade da terra. Esses, pois, são os 10 milhares de Efraim, e são os milhares de Manassés. Deus é um Deus que abençoa de geração a geração. Quando você traz uma maldição sobre você, quando você não perdoa, você está matando a próxima geração. Quando nós trazemos azedumes aos nossos filhos, nós estamos prejudicando a próxima geração. Quando não aprendemos a perdoar, nós vamos dizer ao que aos nossos filhos? Coisas ruins aos nossos filhos. Quando eu não tinha esse entendimento, muitas vezes saía da igreja com os filhos pequenos, eles sentados atrás, e da minha boca saía azedume. Não gostei do culto, não gostei do pastor, não gostei daquele irmão. Esta igreja, é melhor sair dessa igreja e ir para outra igreja. Quantas coisas. E os nossos filhos vão crescendo, dizendo: igreja não é um bom lugar, porque nós não aprendemos a perdoar, porque nós não aprendemos a vencer no lugar das nossas aflições. Temos que aprender a viver. Quais são as bênçãos de um homem que aprendeu a perdoar? Manassés: esquecendo-me do trabalho da casa do meu pai. Ali relacionava tudo: a inveja, os ataques, jogar ele num poço, vender ele como escravo. José estava dizendo: Deus me fez
esquecer. Deus me fez esquecer. Jesus ensina assim: tenha a fé de Deus. Muitas vezes nós falamos, tenha fé em Deus. Não, Jesus disse, tenha a fé de Deus. Qual é a fé de Deus? Você é um pecador, eu sou um pecador, e mesmo assim, Ele acredita em nós. Mesmo assim, Ele sabe que Ele pode acreditar em nós. Mais excelente. Quem era José? O mais excelente. O melhor do céu e das profundezas. Abençoado nos dois ambientes. Às vezes nós pensamos, quando eu for para o céu, ali eu serei abençoado. Não, aqui é um começo do céu. Se nós não somos abençoados aqui, talvez nem chegamos ao céu. Se nós não aprendemos a comer o melhor da terra, nós talvez nem chegamos ao céu. Porque da maneira que nós perdoamos, nós somos perdoados. E no céu não entra pecado. Temos que aprender a perdoar, a liberar. Ah, mas a pessoa me fez tanto mal. Eu também fiz tanto mal para Deus. Os meus pecados ofendem a Deus. E Ele me perdoou. E nós temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a liberar perdão. Sobre José fala que ele é o mais excelente. Mais excelente. É o mais excelente. Aprendi que nobreza e excelência não é em qualquer lugar que está. Às vezes nós encontramos coisas bonitas, coisas belas, mas excelência e nobreza só em palácios. Só em palácios. Nós podemos ter uma vida mediana. É possível? É. Ah, não perdoo, mas eu sou bom. É uma vida mediana, igual a todo mundo. Mas você quer uma vida de excelência? O caminho é esse, a disciplina é essa. Nós não vamos atingir a nobreza, a excelência, se não aprendemos a sair da casa dos nossos pais, a perdoar o nosso passado. Ah, eu sou triste porque fizeram isso há 20 anos atrás. 20 anos atrás. E ressentimento. Toda vez que mexe na ferida, dói. Dói porque é uma ferida que apenas está com uma casca. Precisa cura. Precisa liberar o perdão. Precisa buscar em Deus. Quando você quer esse perdão? Semana que vem. Semana que vem eu vou pensar sobre isso. Está com piolho, está com praga, está uma vida arrasada, sangue na água, mas vamos protelar. É hoje. O perdão é hoje. Só conseguiremos entrar nessa esfera da multiplicação se tivermos a habilidade de esquecer. Se não nascer Manassés na nossa vida, não vem as bênçãos do orvalho, da chuva, não vem sobre nós. E com a mais excelentes dos montes antigos, e com mais excelentes outeiros eterno, vencendo o passado e o futuro. Quem era José? Venceu o passado e vencendo o futuro. O mais excelente. E com o mais excelente da terra e da sua plenitude, com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito. Sabe o que Jesus veio fazer? Uma igreja de primogênitos. É a palavra do Senhor. Como Ele nos chamou para sermos iguais a Ele. Só que conseguiremos vencer deixando o passado. Outro homem que nos traz
Os dois lados. Esse foi um homem que ofendeu muita gente. Apóstolo Paulo perseguiu os cristãos. Não reconheceu quando Deus estava mudando a história de Israel. E quando o cristianismo começou, quando Cristo começou, e os primeiros discípulos, ele estava ali matando. Estava ali com aqueles que atiravam pedras. Estava ali segurando as roupas de Estevão. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele toma uma decisão. Primeiro buscar o perdão em Deus e ser perdoado. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 3, no versículo de número 12, ele diz assim: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar, para o que também fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Perseguidor de Cristo, ele agora vai buscar alcançar as bênçãos. Que foi necessário para que Paulo se tornasse o grande evangelista para o nosso tempo, trazendo Jesus Cristo para os gentios. Duas coisas Paulo teve que fazer: esquecer o passado. E não é que os seus inimigos não traziam a lembrança. Paulo não falava. Algo muito interessante nas cartas de Paulo, poucas vezes ele fala: olha, eu era perseguidor de cristãos. Poucas vezes ele fala. Ele não ficava trazendo esse azedume toda hora. Ó, irmãos, eu quero que vocês me perdoem, porque vocês me conhecem, sabe quem eu era. A igreja por muito tempo errou em trazendo pessoas dar testemunho de desgraça, ao invés de dar testemunho de bênção. Ó, irmãos, eu era terrível, hein? Eu era terrível. O último que eu deixei subir no púlpito dar um testemunho, ele falou sobre Bin Laden. E estava naqueles dias de prender Bin Laden, ele disse: eu, como já fui do crime, mataria esse homem. Mas você não é mais do crime, você agora é de Cristo. É tempo de buscar em Deus uma mudança. Paulo não usa isso mais, e ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não trago o passado com você. Jesus, o Senhor nosso Deus, quando nos perdoou, Ele pegou os nossos pecados, lançou nas profundezas do mar e disse: deles eu não me lembro mais. Quem é que traz a memória? O nosso inimigo. Quem é que vai lá pescar e traz para você, e você muitas vezes recebe? Você tem que falar: isso não é mais meu, não me pertence. O Senhor me perdoou de todo pecado. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando vier acusações do passado, eles não te pertencem mais. Você é uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo. Então, esquecendo-me, Manassés, Paulo diz: nasceu em mim Manassés, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso chama-se Manassés. E agora, avançando para o que está diante de mim, chama-se Efraim, esquecendo e avançando. O Senhor nesta manhã quer que você se esqueça, perdoando, liberando, tirando do seu coração, e avance. O Senhor quer te fazer o mais excelente da terra. O Senhor quer te fazer frutífero. Saia das mãos dos atormentadores. Quando o inimigo traz o passado, você está entregue a atormentadores. Quando começa a vir tormento sobre a tua mente, busque pessoas que precisam ser liberadas. Libere perdão. O Senhor nesta manhã, Ele quer nascer a luz de Manassés dentro de nós, esquecendo-me as coisas que para trás
ficam. E avançando para as novas. É um novo tempo. Deus está te dando um novo tempo. Esqueça de onde você veio. Esqueça o que você fazia. Simplesmente diga como Samuel: eis-me aqui, Senhor, me usa. José foi fazer o que ele nunca tinha feito. Deus quer te usar para coisas que você nunca fez. Ah, mas eu sei tantas coisas. Deus não quer usar o passado. Deus quer te dar algo novo. Deus tem o melhor para você. Não fique preso ao passado. Muitas vezes nós saímos de uma situação que nos trazia dores, mas achamos que temos que trazer aquela bagagem. Deixa lá. Deus fará algo novo. Peça para que Deus comece algo novo na tua vida. Algo novo. As experiências do passado não vão te ajudar agora. Ah, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo. Na tua vaidade, o inimigo trabalhou. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Quando José contava os seus sonhos, despertou o quê? Inveja. Quando ele se apresenta: eu sei como resolver essa situação. Eu estou aqui para resolver essa situação. Eu sei como resolver. Faraó olhou e disse: onde encontraremos alguém que tem o Espírito de Deus? Deus quer te usar. Deixa o passado, deixa as amarguras, deixa a tristeza, deixa o ressentimento. Peça cura nesta manhã, peça libertação. Repreenda os atormentadores. Pague as suas dívidas. Perdoa, para que seja perdoado. Você crê nesta palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. José, ele teve que falar ele com Deus. Chegou um momento que ele se apresenta: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Apóstolo Paulo se torna um dos maiores apóstolos que nós conhecemos. E o segredo do apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Elas não vão me influenciar agora. Eu persegui o cristão, eu persegui Estevão, eu persegui, mas Deus me perdoou. E ele agora começa a sofrer ataques. Paulo é açoitado, Paulo vai para a prisão, mas ele libera perdão. Ele sabe a maldade do homem. Ele sabe que o homem é pó. Ele sabe do que o homem é capaz. E ele não se prende àquilo. E ele diz: para Cristo, por Cristo. Tudo que nós somos é por Cristo, é para Cristo. Tudo que eu passei é para Cristo, é por Cristo. Deus me fez mais do que vencedor. Reconheça Deus na tua vida. Deus tem te perdoado. Deus quer te colocar entre os mais excelentes. Bênçãos sobre a tua vida. As bênçãos de José, elas vão sobre o muro. Você só será José abençoado quando as tuas bênçãos passar por cima do muro. Não está preso a nada. Ah, se a pessoa fizer isso, eu dou isso. Não. Os meus frutos, eles passam por cima do muro. Eu não espero que ninguém venha me recompensar por aquilo que Deus tem me dado. Eu abençoo, eu sou abençoador. Eu abençoo, não importa se a pessoa merece ou não. Eu abençoo a vida dela. Eu lanço os meus frutos sobre o muro. Fale com Deus essa manhã. O Senhor quer te usar. O Senhor está precisando de homens e mulheres que sonham os sonhos de Deus, não os seus. Senhor, nos ajude, Senhor, na difícil tarefa de perdoar. Nos ajude, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que se levantam contra nós. Nos ajude, Senhor. Senhor, me tire, Senhor, das mãos dos atormentadores. Senhor, abre a minha mente, abre o meu entendimento.
Senhor, não é amanhã que eu quero perdoar agora. Senhor, eu não quero que a ira, ela permaneça, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, no pôr do sol. Quando o sol nasce, Senhor, eu tenho que estar liberto novamente, eu tenho que estar pronto para um novo dia. Senhor, toma o teu povo nas tuas mãos. Começa, Senhor, a mover as tuas águas nesse lugar. Tira todo o ressentimento, tira toda a mágoa do passado, tira, Senhor, e sara toda ferida agora. Permita que o Espírito Santo de Deus, ele entre na ferida mais profunda, na ferida mais dolorida, e ele traga o bálsamo agora, o bálsamo da cura. O Senhor está te curando nesta manhã. Permita o Senhor te curar, tirar todo o rancor, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que tem te amarrado, tudo aquilo que tem te segurado. O Senhor quer fazer você grande. Permita, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que você passou, tudo que você possa estar passando, vai resultar em bênção. Toma posse desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?